A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus continue te abençoando e te guardando em nome de Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, estaremos aqui, vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante. E a palavra de Deus hoje, meu querido e minha querida, que está aí do outro lado, ela se encontra em Mateus, o Evangelho de Jesus é escrito por Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo 14, que vai falar dos talentos, né? Cada um de nós, Deus, ele confiou talentos, né? E diz assim a palavra de Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Meu querido e minha querida, a gente vive em um mundo em que as pessoas elas só valorizam o que é seu, o que é do outro muitas vezes elas não valorizam, né? Faz de qualquer jeito, usa de qualquer jeito, mas aqui a gente vê exemplo de homens honestos e de homens que não são também honestos, né? A palavra do Senhor fala que um senhor que tinha muitos bens, ele confiou os seus bens, ele viajou, fez uma viagem e entregou talentos, os seus bens para os seus servos cuidar. A um ele entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A palavra do Senhor fala que o que ele entregou 5 talentos, né? Logo ele saiu para multiplicar esses talentos. O que entregou 2 da mesma forma. Mas o que entregou 1 talento, a palavra do Senhor fala que esse homem, ele pegou o talento, ele recebeu o talento também. Mas ele enterrou, cavou um buraco e enterrou o talento, né? Os outros receberam aquele talento como se fosse emprestado, eles multiplicaram, né? O que ganhou 5, ele multiplicou por 10. O que ganhou 2, né, multiplicou por 4. Mas o que ganhou só 1, ele enterrou. E a palavra diz que esse Senhor, ele deu conforme a capacidade de cada um. Ele olhou para aqueles homens e viu a capacidade de cada um, né? E a palavra do Senhor diz que passou-se um tempo, né? O Senhor, ele voltou. E veio cada um prestar conta com os seus talentos, né? E hoje a pergunta que eu faço para você é, meu querido e minha querida, né? Aonde estão os talentos que o Senhor te deu, né? Esses talentos pode ser pode ser a sua profissão que o Senhor te deu, né? E os talentos do dia a dia que você tem. Muitas vezes você é uma pessoa muito criativa, né? Seja nas tarefas de casa, seja no trabalho fora. O talento que o Senhor te deu, use ele com excelência, né? Muitas vezes é de costurar. Faça com excelência, né? Faça bem feito, porque é algo que Deus te deu. Tem pessoas que têm uma capacidade muito boa de aprender as coisas, né? Ela tem uma facilidade boa. Assim como tem pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, de aprender uma coisa tão simples, né? Mas é porque Deus deu esse talento a essa pessoa, né? E aqui a gente vê que o Senhor, ele voltou, o que tinha ganhado 5, entregou os 10. E o Senhor disse, muito, muito bem, servo bom e fiel, né? Foste fiel um pouco, né? Sobre o muito te colocarei, né? E a palavra do Senhor fala, entra no gozo do teu Senhor. E com o 2 da mesma maneira, né? E aproximando-se também
O que recebera 2, disse o Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, né? Disse a mesma coisa. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. A gente vê, meu querido e minha querida, a visão aqui do empreendedorismo, né? Aqueles outros, né? Quando o Senhor entregou o talento para eles, eles não acusaram o Senhor, eles enxergaram uma oportunidade de crescimento, né? Eles logo saíram para trabalhar e multiplicar aquele dinheiro, né? E aqui esse homem foi diferente, né? Ele olhou e viu que aquele talento era emprestado e ele não quis, né, trabalhar com aquele dinheiro, né? É tanto que ele cavou um buraco e enterrou. Tipo assim, eu não vou dar para ele o que do meu suor, né? Eu não vou trabalhar para ninguém, né? E a palavra do Senhor diz que ele chegou acusando ao Senhor, né? Dizendo que ele via, olha como ele viu o patrão, né? Os outros não viam dessa forma, mas ele viu o patrão como um homem, um senhor, né? Severo, né? Ele via o Senhor, que o Senhor ceifava onde não semeava, né? Quando na realidade o Senhor tinha entregado para ele um talento para ele multiplicar, né? Tinha dado a mesma oportunidade que deu para os demais. Então, meu querido e minha querida, valorize o que Deus te deu, né? Às vezes Deus entrega na sua mão uma propriedade e você não cuida dela, né? Deus te entrega uma casa, te entrega uma família e você não valoriza. E você só olha com olhar mal, só vê o defeito. Mas aprenda, meu querido e minha querida, a enxergar como esses demais, né? Eles multiplicaram aqueles talentos, né? E esse homem não, ele só enxergou o que era mal no seu Senhor. Viu que ele era severo, viu que ele semeava onde não plantava, né? Quando na realidade o Senhor, ele semeou porque ele emprestou, ele deu aquele dinheiro para ele cuidar, né? E ele diz receoso, né? E disse mais que o Senhor juntava, né? Onde não e não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, né? Olha como ele só trouxe a acusação, porque o seu coração estava cheio de maldade. Era um coração ingrato, não sabia ser grato por aquilo que Deus tinha dado, né? E o interessante, meu querido, minha querida, é que o Senhor, esse Senhor aqui, que representa Deus, ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um, né? Mas quando o homem e a mulher não valorizam o que Deus dá, o Senhor tira. E a gente vai ver aqui nesse texto no final, né? Ele diz no versículo 25: receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Devolveu, né? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem, meu querido, tanto ela serve para as coisas espirituais, né? Os talentos espirituais, os dons que Deus lhe deu, me deu, e que nós precisamos exercê-lo, né, enquanto viver nessa terra, como também serve para as coisas materiais que o Senhor nos entrega, né? Que nós devemos cuidar. De repente, você que está me assistindo aí, você é uma empresária, né? Você tem o seu próprio negócio, então cuide, trabalhe, porque Deus ele confiou a você,
porque ele sabe que você tem capacidade, né, de fazer crescer, fazer multiplicar, né? Assim como aqueles talentos daqueles pessoal. O Senhor entregou 5 e eles trabalharam, né? Trabalhou e adquiriu mais 5, né? E o outro mais 2. Mas aquele que o Senhor deu 1, que ele não fez nada, ele perdeu o que tinha, né? Porque ele não teve coragem, né? Ele enterrou. E nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor nos entrega. Seja lá o que for, né? Seja nos bens espirituais ou materiais, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que você aprenda a valorizar o que Deus te dá, né? O que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Seja grato. Aprenda a enxergar tudo que Deus te deu. Porque senão a gente vai viver uma vida de murmuração como esse homem, né? Olhando para Deus e dizendo: o Senhor é bom para fulano e é ruim para mim, né? Quando na realidade Deus, ele dá capacidade, né, a muitas pessoas, né? Tem tanta gente, meu querido e minha querida, que sabe cozinhar tão bem, poderia fazer isso e vender, né? Tem tantas pessoas que sabem costurar tão bem, poderia fazer algumas peças e vender. E assim N coisas, né? Mas muitas vezes a pessoa quer tudo na mão, não quer trabalhar, né? Não quer ter esforço. Esse homem, ele não quis ter esforço nem sequer de colocar o dinheiro no banco, né? A coisa mais fácil que ele achou foi enterrar, cavar um buraco, enterrar e deixar guardado. Porque se tivesse colocado no banco, teria juros quando o senhor viesse e voltasse, né? Mas nem isso ele fez, porque ele era um preguiçoso, murmurador. E isso Deus não quer nem para mim, nem para você. A preguiça, meu querido, minha querida, é algo muito terrível. Ela leva o ser humano à miséria. A pessoa muitas vezes deseja tantas coisas, só que não quer trabalhar. Não quer se esforçar. E se a pessoa não quer se esforçar nem para sobreviver nessa terra, quanto mais pro reino de Deus, né? Que é tomado por esforço. E o apóstolo Paulo tem uma igreja que quando ele chegou ali, eu acredito que os irmãos contaram para ele, tem irmãos aqui que não quer trabalhar, quer viver só da igreja, quer que a igreja sustente. E o apóstolo Paulo diz, pois quem não trabalha não deve comer, porque ele trabalhava, né? Ele fazia tendas, né? Então ele trabalhava para se sustentar, ele disse para mim não ser pesado a ninguém, né? Então, assim, cada um trabalhe com o que Deus te dá. Muitas vezes você tem uma habilidade tão boa, coloque em prática, né? Comece de pouco, comece de baixo. O grande erro das pessoas, muitas vezes, é querer começar algo, mas quer começar de grande, quer começar algo grandioso, sem ter estrutura e sem ter condição financeira, né? Se você tem um talento, comece aos poucos, né? Porque tudo na vida... As grandes empresas seculares, né? As empresas, se você for conhecer a história de cada uma delas, né? Elas começaram de baixo, né? A pessoa era pobre. Essas grandes marcas de roupa de luxo hoje, quando você vai buscar o início, tudo eles começaram de baixo, ou elas, né? Era um menino pobre, era uma menina pobre, e a gente vai ver que a história começou dali, do pouquinho. Mas um pouquinho que é trabalhado com honestidade, Deus ele abençoa e multiplica. Então, meu querido e minha querida, valorize o que você tem, o que Deus já te deu. E use isso a seu favor, né? E a favor do reino de Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E essa é a palavra de Deus para o teu coração nesse dia.